gente, tá começando mais um Super Mix e hoje tá bem legal, bem diferente, cheio de matérias bem legais, não é, Roserinho? É isso aí, Tuca. E aí, como foi sua semana? Foi bem legal. E a sua? Também foi ótima. E a gente tem uma matéria bem legal, não é? É, a gente foi locutor por um dia lá na nossa rádio. Foi uma experiência nova, bem legal, não foi? Foi isso aí, gira aí a matéria. Oi, gente, a gente tá aqui na nossa rádio pra fazer a nossa rádio com o gerente. Aê! Chegou! Até que enfim, tudo bem? Chega batendo aqui, Rogerinho, a Tuca. Rapaz, eu não acredito. Olha o dia que esse pessoal vem. Dia 1º de abril aqui visitar o gerente da nossa rádio. Mas filma aqui se não é isso aqui a data. Tem como filmar? Filma aqui, ó. Dia 1º de abril aqui em cima, ó. Tá vendo? Verdade, né? É o dia da verdade, Rogerinho. Que bom, tá aqui, fique à vontade. Todo mundo preparado aí pra fazer o Alô Nossa Rádio, não tá? Então tá bom, vamos embora. Oba, oba, oba! Começando o Alô Nossa Rádio nessa quinta-feira abençoada. Hora de você ligar, pedir a sua música, mandar alusão, beijão, aperto de mão pra quem você quiser, tá bom? E atenção, valendo, atenção, atenção, CDzão da Mariana Valadão, de todo o meu coração, mais adesivo Nossa Rádio! Liga aí, participe! E hoje, gente, quinta-feira, 1º de abril de 2010, né? É o dia da verdade, hein? E tá aqui no estúdio o Tuca e Rogerinho! Tuca e Rogerinho, boa tarde! Boa tarde. Boa tarde, gente! É verdade que vocês estão aqui? Que Deus abençoe, tem um programa, né? Na Estação Sat. Rogerinho, como é que tá o trabalho? Tá bem, né? Bem legal lá. Tô na Estação Criança e o Super Mix. Estreou sábado agora, né, Rogerinho? Estação Criança estreou sábado. Ó, e você tá gostando de apresentar o programa na Rede Estação, canal 14? Adoro. Aê! E a Tuca? Fala aí, Tuca. Boa tarde. Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde, vocês estão ouvindo? Tudo bem. E o programa, como é que tá? Fala aí pra gente. O Super Mix é todo sábado às 3 horas no canal 14. Certo. E é o seguinte, gente, você que tá aí em casa, no trabalho, tá passeando, tá na praia, na fazenda, tem gente ouvindo também no engenho, viu? Você, ó, pode ligar aqui. Quem vai apresentar, na verdade, hoje é a Tuca e Rogerinho. Eu vou estar aqui, né, nos botões, tá? Vamos lá, começou! E continua por aqui o Alô Nossa Rádio. Tuca e Rogerinho, é com vocês. Tudo bom, Rizone? Tudo sim, tudo ótimo. Aê! Você assiste o Super Mix, é? Assisto, Que legal. E o Estação Criança com o Rogerinho? também assisto. Gosto muito, viu? Ah, que legal. Que música você quer ouvir? Eu quero ouvir Pamela, Crime. Bora, Gerê, ouvir? Vamos ouvir. Ela quer mandar alô, né? Fala aí, Riz. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, Sim. Roberto. Pro meu irmão que tá completando um ano amanhã. Aê! Pra Parabéns. pra você Obrigada. e pra todos que estão na escuta. Ok, então, Rislane, obrigado por ter ligado, tá? Tá. Tchau, tchau. Beijão. Tá aprendendo, não tá? Tuca e Rogerinho. Então, qual o número? Já tem o número aí da nossa rádio pro pessoal ligar? 3207... 106.9. Aê! Vamos lá! Nossa rádio. Aldair? Oi, Rogério, tudo bom? Tudo. Ei, Aldair, você quer que música? Eu vou pedir a música da fotografia no fone. Fotografia. Isso. Ah, tá. E você... Vai, fala, pode E falar. você quer mudar ela pra quem, Adair? Eu quero mandar para todos os caras apaixonados, para vocês da rádio e para todos os ouvintes que estão à escuta. Amém? Amém. E você assiste o programa aí do Tuca? Com certeza. É? E aí, tá gostando? Com certeza. E você, Aldo, aí, tem filhos? Não. Não tem filho, não. Tem sobrinhos? Não, ainda
ainda não. Tem vizinho, sobrinho aí, rapaz? Tem criança aí na tua casa? Não, sou muito jovem ainda. Meu Deus, tudo grande. Tá, Rogerinho, não tem audiência, Manda ele viu? Na assistir, casa filho. do Aldair. Rogério, manda ele. Um Mas não é abração, só querido. criança, não. Não Hã? é só criança que assiste. Ah, tá vendo aí, Aldair? Então, Tem que assistir, viu, o desenho animado lá, tá? tá certo. Tchau, tchau. Agora 3h17. Então daqui a pouco a gente volta. E não esquece de ligar. O número é... 3207-1069. Liga pra gente. E o prêmio é o CD de Marina Valadão de todo o coração e o adesivo Nossa Rádio. Festival de DVDs. Nossa Rádio, 323. Mais perto de você, começando, né? De volta aqui, começando. Essa criançada aqui, gente, é o Rogerinho, é a Tuca. E ó, você que tá em casa aí, tá com a família, a criançada, quer colocar a criança também, pode falar aqui com o Rogerinho, né, Rogerinho? É isso aí. Pede pra mamãe colocar o filhinho, vai, pra falar aqui com a gente. Mães, bota aí o seu filhinho pra falar com a gente, hein? É. O número é 3207-1069. Isso mesmo, liga aí, daqui a pouquinho tem o que de presente aí, fala aí. Tem o CD de Mariana Valadão de todo o coração e o adesivo Nossa Rádio. E o telefone, Rogerinho? O telefone é 3207-1069. Aê! Rogerinho! Bom, gente, vamos tocar a música aqui do Sérgio Lopes, A Força do Perdão, hein? Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Sérgio Lopes, A Força do Perdão. E quem pediu essa música, Tuca? Foi Viviane Jaboatão. Abraço toda a sua família aí, Viviane. Aê, abração, que Deus abençoe. E tem gente na linha, será? Giovânia? Giovânia? Tudo bom? Você é de onde? Abraço todo o pessoal de Jaboatão. E você assiste o Super Mix? Aê, grita aí, Rogerinho. Aê. Você assiste o Super Mix? Oi? Assiste o Super Mix, você? Se você assiste o Super Mix. Minhas filhas assistem. Ah, é? Quantos anos tem as suas filhas? Uma tem 10, a outra tem 12. Ah, é! Um abração para toda a sua família. E você tá gostando aqui dos locutores, Giovânia? É, bacana, né? No dia da verdade eles estão aqui, né? E ó, pode falar com ela, viu? Você quer que música, Giovânia? Ó, musicão. E manda seu abraço aí pro pessoal. Obrigado! Ela agradece, viu? Tá dando tchau pra você aí. Tchau, Giovânia. Tchau, tchau, Giovânia! Agora 3h29. Daqui a pouquinho tem o que de presente? Ei, presta atenção, a gente tá no ar. Tem o CD de Mariana Valadão de todo o coração. Certo. E o adesivo Nossa Rádio. Adesivo Nossa Rádio. E você, Tuca, já fez a maquiagem pra falar aqui no rádio ou não? Ei, Rogerinho, você já fez a maquiagem pra vir aqui? Já
Mas eu não gosto Você de não fazer faz maquiagem, tô vendo aqui, né? Ah, tá. Quem Ó, faz gente, é a Tuca ali. a equipe da TV tá aqui, filmando tudo. Quando é que vai pro ar isso aí? O outro sábado. Esse sábado agora não, a 8. O nosso diretor não conhece muito bem isso aqui, né? De hoje a 8 ele fica voando, é paulista, tá, sabe como é que é? Caminha, agora 3h33, continua o Alô Nossa Rádio apresentando hoje Tuca e Rogerinho. Ana, Sou eu. tudo bom, Ana? É. Oi. Tudo bom? Tudo. Você mora onde? Isaboratão, Engenho Velho. Ah, eu quero mandar um abraço pra toda a sua família, pra todo mundo lá de Jaboatão. E eu também. E que música você quer? Batismo no ônibus com o André Afonso. Ah, a gente pode dever essa pra você? Pode, Ana? Oi? A gente pode dever essa pra você? Então, pregador fiel. Pregador fiel. Certo. E você quer mandar alusão pra quem? Eu quero mandar um alô pro meu pastor, Abdolim. Ah, O mesmo é o meu pai. Pra todo o povo da igreja. certo. Da igreja, Aham. Assembleia de Deus das Missões. Tá. E Ah. Curado 4. E especialmente pra minha mãe, o meu pai e minha irmã. Aí, você tem quantos anos? Eu tenho 12. 12 aninhos. E assiste o programa aí Super do... Mix. Hã? Eu ofereço essa canção pra vocês também. Ah, é. Aí, pra vocês, né? Um abraço, De Ana. vocês. Ai, Ó, que quer fazer legal. pergunta aqui pro Rogerinho, pra Tuca? Sim. Pode fazer, estão te ouvindo. Se eles estão gostando de ser locutor. Ótimo! Nós vamos pegar o lugar de Jerém aqui. Eu já vi, ó, no dia da verdade, eles Ana, estão quem é querendo melhor fazer isso comigo. apresentando? Eu ou Gerém? Os dois. Tá vendo? Estamos os três, ó, estamos em empate aqui. Ana, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe, tá? Tá certo. Tchau, tchau. Agora 3h35, daqui a pouquinho, gente, o que é que tem de presente aí pra quem tá em casa, no trabalho, ligando e participando aqui? Tem o CD de Mariana Valadão de todo o coração. Sério? E o adesivo Nossa É Rádio. verdade isso? É verdade, não É, é então mentira. tá certo. Nossa rádio mais perto de você, agora 3h39. Boa tarde pra você em casa, no trabalho, ouvindo a nossa rádio. Tá aqui com a gente fazendo o alô, a Tuca e o Rogerinho. E o que é que tem agora, hein, gente? Agora Eu tô a gente vai perdido pro aqui. rápido Você... intervalo, né? É intervalo? Qual é Sério? o número, Tuca? Ah. 3207-1069. Liga pra gente. Então quem liga aqui ganha uma rapadura, o que é que ganha? Não, ganha o CD de Mariana Valadão de todo o coração e o adesivo Nossa Rádio. Liga pra gente. Liga aí. Hora zero prestadora 21 3265 5055 ou acesse o site www.souamigo.com.br. Tenham todos uma ótima viagem. Atenção, Rogerinho. Atenção, Rogerinho. Hora. Nossa rádio, 3h43. De segunda a sexta, Será que foi a legal? nossa rádio. Rogerinho, você que tá aí olhando alguma coisa, o que é que você tá filando aí? É pra falar? É, Rogerinho? Não, só tô vendo as coisas. E como é que tá o programa? O que é que tem no programa, né, que você estreou sábado? Ah, é bem legal, tem desenho. Tem Meu Bicho, é? Meu bicho é? Meu bicho é. Aí Tem como é que uma funciona? cachorrinha Lá, tipo, ele fala as dicas como você tem um gato, pra você ter um cachorro. Ah, tá. Se o gato, ele gosta de pegar o peixinho, né? Assim, pegar a carne, né? Aí eu vou dar as dicas também, assim. É isso? E o que é que tem mais? Pra não arranhar o sofá. E o que é que tem mais, Rogerinho? Tem o que eu sei fazer, que é com o tio César. É? Como é que funciona esse, o que eu quero fazer? É o que eu sei fazer. Bem legal, tipo, ensina muitas coisas. Ensina pra fazer quadro, essas fotografias e muito mais. Ah, tá certo. Então, qual o horário que é o programa? É de 11 horas até meio-dia. De 11 a meio-dia, no canal 14. Isso aí. Então não tem errada. Agora 3h45, liga aí, peça sua música e faça também a sua pergunta aqui pra a Tuca e o Rogerinho. Esse foi o nosso dia aqui na nossa rádio.
Quero saudar todo o telespectador da Rede Estação e aqui o programa Super Mix. E nós queremos tratar de um tema extremamente importante no contexto que temos vivido. No começo desse mês de abril, nós tivemos no dia 2 de abril o lançamento do filme Circuito Nacional sobre a vida e a obra de Chico Xavier, que estaria completando 100 anos se vivo estivesse. E eu gostaria de dizer inicialmente que a nossa intenção aqui não é falar mal de nenhuma religião, de denegrir, mas temos todo respeito, mas nós não podemos concordar com algumas ideias que são propagadas pelo Espiritismo. É nesse contexto de respeito e amor cristão que nós queremos dizer que o cristianismo não pode se limitar à prática de boas obras, porque senão assim o budismo seria cristão, o maometismo seria cristão, o confucionismo também seria cristão. E também é nesse contexto que nós queremos declarar que o Espiritismo não é cristianismo. E gostaríamos de, ao longo de todo o programa, apresentar algumas razões para esta afirmação. O Espiritismo não é cristianismo porque o Espiritismo anula a divindade de Cristo. Para o Espiritismo, o Senhor Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus, ele não é o Messias, ele não é o Salvador, ele não é o Senhor. Ele é tão somente um espírito de luz evoluído. E é muito interessante porque isso contradiz o ensino da Bíblia. A Bíblia diz justamente o contrário. A Bíblia afirma, e o próprio Jesus afirma que é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. E foi por isso que os judeus quiseram apedrejá-lo. A Bíblia também nos ensina que João, o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 28, Tomé, depois que viu Jesus ressurreto e foi chamado para vê-lo e tocá-lo, a Bíblia diz que ele, pasmo, ele disse, Senhor meu e Deus meu. E essa palavra Senhor é uma palavra que no grego é uma tradução do mesmo termo que é usado para Deus no hebraico, no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, que foi um grande perseguidor da igreja, chegou a dizer que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a Bíblia nos ensina que Jesus é Deus. E isso o Espiritismo nega. Não diz que Jesus é Deus. Portanto, o Espiritismo não é cristianismo, porque anula a divindade de Cristo. Você de casa gostou da matéria? Espero que tenha gostado. E eu quero mandar um beijo pra Gerê e pra Diego, agradecendo o convite. E agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Ninho, você conhece o catálogo Esperança? Conheço, porque o catálogo é para quem quer ganhar um dinheirinho extra. Vende lá na escola dominical, na igreja, na escola e onde você for. Você pode levar para sua igreja, não é? Vender para sua família. E você, para se cadastrar, se você ligar para esse número que está aparecendo aqui na tela, seu cadastro é grátis. E você tem 25% das suas vendas, não é, Rogerinho? É isso aí. É bem legal. Vende livro, cosméticos, perfumes, tudo que você precisa para sua casa. Rogerinho, você sabe já o que vende aqui? Sei, mas a gente vai ver um VTzinho, né? Pra quem não sabe lá de casa, ver o que tem. E conhecer aqui. mais do catálogo. Roda aí.
a trombeta tocar, preparado eu preciso estar. Quando o noivo voltar, neste mundo não irei ficar. Quando a trombeta tocar, este ar não vou mais respirar. Transportado serei, num novo corpo adorarei. Quem me viu não mais me verá. Quando a trombeta começar a tocar. Quem me viu não mais me verá. O noivo virá me arrebatar. Quando a trombeta tocar, preparado eu preciso estar. Quando o noivo voltar, nesse mundo não irei ficar. Quando a trombeta tocar, este ar não vou mais respirar. Transportado serei, num novo corpo adorarei. Quem me viu não mais me verá. Quando a trombeta começar a tocar. Quem me viu não mais me verá. O noivo virá me arrebatar. Arrebatado serei. Arrebatado serei. Arrebatado serei. Arrebatado Dando continuidade ao tema que começamos a tratar, dizendo que o Espiritismo não é cristianismo, nós queremos apresentar uma segunda razão. O Espiritismo não é cristianismo porque o Espiritismo anula a graça de Cristo. Para o Espiritismo não há salvação, mas há a evolução do Espírito através de boas obras. Ou seja, o homem, ele evolui o espírito pela prática de boas obras, até que ele possa um dia estar na presença de Deus. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, a partir dos versículos de 8 a 10, que pela graça é que nós somos salvos, ou seja, pelo favor que nós merecemos. É um dom de Deus, é um presente de Deus a salvação. E a Bíblia diz claramente, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é para que toda a glória seja de Deus. As obras devem ser consequências na nossa vida, de termos sido salvos, termos sido alcançados pela graça, pelo favor que nós não merecemos, que Deus nos concedeu, de termos sido alcançados pelo amor de Deus. Então a Bíblia nos deixa muito claro que a nossa salvação, o fato de podermos um dia estar na presença de Deus, não é através das nossas obras, mas é através do favor de Deus que mandou o seu Filho para morrer por nós e perdoar os nossos pecados. As obras, repito, devem, pelo ensinamento bíblico, devem ser consequência de termos conhecido a Deus, de termos sido alcançados e transformados por Deus. Quero assim então reafirmar, o Espiritismo não é cristianismo, porque o Espiritismo anula a graça de Cristo, o favor imerecido que Deus nos concede. E agora vamos para o intervalo e eu vou ver aqui o que eu vou comprar e não esqueça de se cadastrar.
voltamos. E Rogerinho, se tem uma novidade, não é? Você tá com um novo programa. O Ministério Abençoado por Deus. Fala um pouco desse teu programa. É o Estação Criança, ele passa de 11 ao meio-dia, todo sábado, e reprisa no domingo. E os quadros? Fala dos quadros. Ah, os quadros são bem legais. Tem aqui o tio César, né? Que ele também tem um quadro com o tio César. Como é o quadro dele? Vocês fazem o quê? A gente faz arte. Que legal. Fala um pouco do quadro. Então, a ideia desse quadro é fazer com que as crianças em casa possam brincar com a gente no programa, né? Então, nós levamos diversas coisas para fazer com materiais reciclados, com papel, tesoura, caneta, cola, fazer bastante bagunça. Rogério e eu já fizemos muitas artes, né, Rogério? E o pessoal de casa vai acompanhando com a gente. Isso podem fazer presentes, podem usar na escola, podem se divertir durante o programa acompanhando a gente também. E fala mais dos outros quadros. Tem Meu Bicho É, que é com o Dr. Rogério de Holanda, que tem os bichinhos, ele mostra, diz tipo, a dica para o cachorro não arranhar, o gato não arranhar. Curiosidades sobre os bichos. Qual mais? Tem Hora do Show, que é quando um cantor vai lá, um palhacinho vai lá, vai alguém, tipo, mostrar uma Inclusive, já aprendi muita coisa também com o Dr. Rogério, as músicas a gente dança também, é muito legal. Rogério tem um quadro bem legal de profissões, como é? É o que eu vou ser quando crescer, que a gente já fez na nossa rádio, já fez com o bombeiro, que foi bem legal. Que legal. E tem mais o quê? Tem desenhos que é lá sobre Jesus, essas coisas. Muito legal esses desenhos. E agora, convida o pessoal de casa para assistir. Galera, todo sábado, de 11 ao meio-dia, não esqueçam, Estação Criança e logo depois, 3 horas, Super Mix. Quero apresentar uma terceira razão pela qual o Espiritismo não é cristianismo. O Espiritismo não é cristianismo porque o Espiritismo anula a cruz de Cristo. Para o Espiritismo, o homem salva a si mesmo pelas obras, ou seja, pela evolução, pelas constantes reencarnações. A Bíblia nos diz lá em Efésios 2:1, nos diz o apóstolo Paulo, que Ele vos deu vida, Deus nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós não teríamos condições de salvar a nós mesmos, não teríamos condições de praticar boas obras que pudéssemos trocar e barganhar com Deus diante dos pecados que já cometemos. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, porque o salário do pecado é a morte. E por causa do nosso pecado é que Jesus morreu. E a Bíblia diz também em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. A Bíblia nos afirma que Deus mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar por nos amar. E a Bíblia também diz lá em Atos 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. O próprio nome dele diz isso. O nome de Jesus significa porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então eu repito, o Espiritismo não é cristianismo porque o Espiritismo anula a cruz de Cristo, anula o sacrifício de Jesus ao fazer os homens confiarem na salvação pelas obras. Nós só podemos ser salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez para perdoar os nossos pecados. Vamos para o intervalo agora.
Gente, não fica triste não, tô chegando no final do programa, mas sábado que vem tem mais. E agora manda seus beijos, Rogerinho. Eu queria mandar um beijo pra tia Nina, pra tio Nossa. Paulo, pra Dona Dona Zita. Zita, pra vovó Olga, pra Pra- todo mundo que tá nos assistindo, E né? eu quero mandar pro pessoal do Orkut, pra Valson, pra Everton, pra Marcelo da edição, pra Su, pra Márcia, pra Francisco, pra Gabriela da escola. E é isso aí. E agora vamos ver a palavra do pastor. Eu quero fazer uma quarta e última colocação, pela qual entendo, pelo ensinamento bíblico, de que o Espiritismo não é cristianismo. Porque o Espiritismo, ele anula a mediação de Jesus Cristo. Entenda bem, o Espiritismo defende que nós podemos ter contato com a eternidade através da mediunidade, consultando os mortos. E não é esse o ensinamento que nós temos. A Bíblia nos diz, pelo ensinamento bíblico, em 1 Timóteo 2, 5 e 6, que há um só mediador entre Deus e os homens. E este mediador não são os mortos, é Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se entregou em resgate por todos. O apóstolo Paulo rejeitou a filosofia humana. O apóstolo Paulo chegou até a condenar se eles, os apóstolos, ou qualquer outra pessoa, e até mesmo um anjo vindo do céu, pregasse evangelho que fosse contrário aos ensinamentos das Escrituras. E aí então o apóstolo Paulo diz que deveria ser maldito, rejeitado. Imagine, mesmo um anjo que viesse do céu e pregasse outro evangelho deveria ser rejeitado. Nós não podemos colocar ninguém no lugar de Cristo. Ele é que faz a nossa ligação com a eternidade, com Deus Pai, não os mortos. A Bíblia nos mostra claramente em Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos de 9 a 14, que Deus condena a consulta aos mortos. Quando o povo de Israel assumiu a terra prometida, Deus mandou que os médios fossem desterrados, fossem colocados para fora daquela terra por causa das práticas mediúnicas que Deus condenava. O profeta Isaías chegou por palavra de Deus no capítulo 8, versículos 19 e 20, a dizer que não consultaria o povo a Deus? Sim, deveria consultar a Deus. Mas como é que poderiam consultar a favor dos vivos? Estariam eles consultando os mortos? Isaías estava condenando essa prática, que até mesmo o próprio povo de Deus poderia estar caindo nela de forma errada. E o apóstolo Paulo nos alerta, dizendo que nós não devemos tomar muito cuidado em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, dizendo que Satanás é capaz de se transformar em espírito de luz e os seus ministros podem também se transformar em ministros de justiça, ou seja, enganando. E aí está o grande perigo, é que esses espíritos não são espíritos de mortos, mas pelo ensinamento bíblico são espíritos demoníacos que estão tentando enganar a humanidade. Creia em Jesus, porque o Espiritismo não é cristianismo. Você precisa crer na palavra de Deus, você precisa crer em Jesus. Não seja confundido. Deus abençoe sua vida. Meu nome é Tânia, sou a mãe de Arthur Cavalcante. Ele agora está com 9 anos, vai completar 10 em maio. E em 2000, Arthur nasceu e foi uma bênção para a minha vida. Quando ele completou 2 anos de idade, Deus mostrou a sua presença constante na vida da gente. Arthur sofreu um acidente e caiu dentro de uma cisterna. Quando ele caiu na cisterna, eu não vi, não estava presente, não estava ao lado dele. Eu estava em oração quando esse acidente aconteceu. E Deus me fez despertar daquele momento de oração e ir em busca do Arthur. Eu saí pela casa procurando por ele, sem jamais imaginar que ele tivesse caído dentro de uma cisterna. Eu comecei a procurar dentro de casa e uma pessoa falou para mim, Tânia, eu não vi Arthur aqui, eu vou procurar ele aqui dentro e você vai lá para fora procurar por ele. Eu entrei na área externa da casa e comecei a procurar, passei ao lado da cisterna. A tampa da cisterna estava aberta e eu não percebi que o Arthur estava lá dentro.
Ele se batia dentro da água e eu escutava um barulho, mas eu não sabia o que era, não sabia o que estava acontecendo. Foi aí que Deus me fez parar por uns instantes e começar a pensar e a conversar com ele. E eu perguntava, meu Deus, que barulho é esse? E aí Deus me fez voltar lá para junto da cisterna e eu caí de joelhos. Quando eu caí de joelhos, eu olhei para dentro da cisterna e a água já tinha serenado. E eu não vi o meu filho. Foi nessa hora que eu vi uma voz doce, que eu acredito que foi a voz de Maria. E ela falava para mim, põe a mão na água. E eu falava, meu Deus, meu filho não pode estar aqui. E ela falava para mim, põe a mão na água. Quando ela falou pela terceira vez, eu me debrucei dentro da cisterna. Já estava ficando escuro. E eu comecei a passar a mão na água, procurando pelo meu filho. Eu bati numa coisa que estava boiando e eu jamais imaginava que era o meu filho que estava ali. Eu pensei, o que é isso, meu Deus? Peguei naquele corpo que estava boiando e puxei para a borda. E vi que era o meu filho. Comecei a chorar, desesperada, e a gritar por ele. Arthur, Arthur. Meu marido viu o meu grito e viu que era um grito de desespero. E aí ele foi ao meu encontro e tirou o Arthur de dentro d'água. Nós nos abraçamos e eu comecei a gritar, meu Deus, meu filho ia morrer, meu filho ia morrer. Mas Deus me concebeu o milagre da vida. Mais uma vez, depois que o Arthur completou 2 anos, eu estava tendo a oportunidade de dar a vida a Arthur novamente. Nós fomos para o hospital e o Arthur foi examinado. Os médicos perguntavam, ele não engoliu água? Eu disse, aparentemente não. Ele não aspirou água? Aparentemente não. E os médicos examinaram e viram realmente que pelo comportamento dele, pelo estado de saúde dele, ele não tinha nem aspirado e nem engolido água. Eu não sei quanto tempo meu filho ficou ali, dentro daquela cisterna. Mas naquele dia, Deus operou na minha vida e me concedeu um milagre de ter o resgate do meu filho com saúde. E hoje ele está aqui, podendo mostrar para vocês que Deus opera na vida de todos aqueles que acreditam. Tenha fé e sempre escute os sinais de Deus. Ele está com você sempre. Meu nome é Flávia, né? Sou mãe de Tawane. Tawane nasceu no dia 21 de setembro de 2000, na maternidade do IMIP. O tempo de nascimento dela foi tudo normal, mas com 3 dias de nascida, ela teve uma doença chamada icterícia tardia. Por causa dessa doença, e como ela pareceu muito forte, ela teve que fazer uma transfusão de sangue, né? No momento da troca do sangue, ela teve uma parada respiratória, e essa parada respiratória deixou ela com sequela, que causou a paralisia cerebral. Ela com 11 meses eu consegui botar ela para fazer fisioterapia no ACD, ela faz parte do ACD, mas só que ela foi crescendo, ela não fica sentada sozinha, a gente tem que ir ou na cadeira ou no colo. Ela não fica muito tempo na cadeira porque como ela foi crescendo, e a dificuldade dela sentar, ela está com um desvio na coluna. Né? Ela tem um desvio na coluna e esse desvio, cada dia que passa, vai aumentando mais. Então o médico dela, o ortopedista, os médicos dela do ACD, recomendaram que ela tem que fazer uma cirurgia para consertar a coluna dela. Só ela conserta com essa cirurgia. E, infelizmente, essa cirurgia não tem em hospitais públicos.
só pode ser feito em hospital particular, por causa dos equipamentos, que o equipamento é muito caro. O médico dela falou que o equipamento mais em conta que ele consegue é no valor de mais ou menos R$80 mil, só o equipamento. Aí fora despesa de hospital, né? Então ele falou que mais ou menos R$100 mil seria o ideal para fazer a cirurgia dela, que vai ser realizada quando ela tiver com 10 anos de idade. Vai ser, se eu conseguir, se Deus quiser, eu vou conseguir esse dinheiro. Aí ele vai ver qual hospital que vai estar disponível para ele fazer essa cirurgia. E vocês, se puderem me ajudar, né? Eu gostaria de dar o número da conta. A conta é agência 3015, operação 013, conta 126, 29, dígito 4, na Caixa Econômica. Obrigado. Deus abençoe a todos nós.